falando um pouco realmente dessa grande questão que é sistema prisional. E aí eu parabenizo a organização do evento pelo logotipo, porque sistema com a algema aberta, prisional com a algema fechada. Se foi proposital, parabéns. Se não foi, foi assim no subconsciente a ideia, porque tratar de sistema prisional foi, é e sempre será um tema muito delicado. Tenho certeza aqui que desde o início vocês ouviram diversos profissionais da SEAP tratando da matéria de forma contemporânea, ou seja, falando a SEAP hoje, como ela funciona, Secretaria Estadual de Administração Prisional, mas há uma grande diferença em todo esse processo em relação ao que ela foi já quando era SAP, Superintendência de Administração Prisional, vinculada à Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, e antes, Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. A Marília sabe muito bem o que eu estou falando, porque é da velha guarda. E, apesar dele não aparentar, mas é da velha guarda, eu já aparento um pouco mais. Eu estava me sentindo jurássico aqui, quando o pessoal falou, não, já ouvi falar, minha esposa foi sua aluna, falou muito bem de você, que não sei... Rapaz, eu não sou tão velho assim não, calma. Mas, e aí quando o convite surgiu, por parte de Carlos Clóvis, lá dentro perguntou, quem vai falar o primeiro? Aí veio o Ciel, depois Edmundo, eu falei, sobrou para mim, vou fechar o evento. Só que falar depois deles é um desafio enorme, ainda mais depois de Edmundo falando com vocês. Mas eu vou me esforçar um pouco e espero atender às expectativas. Eu, na realidade, vim para trazer o conflito. Eu não tenho mais amarras, então já não estou mais preso ao sistema prisional. Se eu estivesse como os demais palestrantes, eu teria que fazer a defesa do sistema, porque eu tenho certeza que todos os anteriores fizeram defesa do sistema, falando da melhor maneira possível como o sistema prisional funciona hoje. E o Carlos Clóvis, quando me fez o convite, falou, traga um tema polêmico e jogue a bomba. Eu falei, deixa comigo. É minha especialidade. É largar granada. Depois eu resolvo o que é que eu vou fazer. Mas que eu vou largar granada, eu vou. A gente larga a granada e espera a situação acomodar. Depois a gente resolve. E aí o tema que eu trouxe, eu coloquei como proposta, são as regras de Mandela e os impactos do descumprimento de algumas regras dentro do sistema prisional e o fortalecimento das facções criminosas. Tema esse até muito apropriado, porque o próprio Carlos Clóvis tem um livro tratando do tema sobre facções criminosas. E quando falamos de regras de Mandela, o próprio Edmundo Reis havia já se posicionado, regras essas que foram criadas em 1955 e atualizadas em 2015, porque na realidade o nome é Regras Mínimas das Nações Unidas para Tratamento de Reclusos. Em 2015, quando se atualizou, é que passou a se chamar Regras de Mandela, em homenagem ao próprio Nelson Mandela, que ficou 27 anos preso. Óbvio, são 122 regras. Se vocês quiserem, depois eu posso disponibilizar, passo para Carlos, mas vocês pegam também pela internet. E dessas 122 regras, eu trago duas que são extremamente importantes. E é o debate crucial, nevrálgico, das facções criminosas, no fortalecimento das facções criminosas e principalmente da realidade que estamos vivendo hoje na Bahia. As regras 93 e 94 tratam exatamente sobre a individualização do preso no momento em que ele adentra a unidade prisional e, portanto, ele precisa ser ali entrevistado, separado por idade, por crime cometido, por sexo, e o que não ocorre, lamentavelmente, nas unidades prisionais. Nossas unidades prisionais, no momento que o indivíduo chega na unidade, pergunta-lhe o nome, idade, e a pergunta seguinte é, qual facção você pertence?
E ao perguntar qual é a facção que pertence, automaticamente ele é segregado, separado, direcionado para aquela facção. Ou seja, o Estado, de forma cabal, está fortalecendo, engrossando as fileiras das facções criminosas dentro das unidades prisionais. E quando o indivíduo chega e diz, não pertenço a nenhuma facção criminosa, segunda pergunta, qual é o bairro que você mora? A depender do bairro, você pertence a uma facção, porque hoje os bairros estão sendo dominados por facções criminosas. Esses programas midiáticos que acabam entrando em nossas vidas ou pela televisão, ou pelo Instagram, ou por tantos outros meios de comunicação, acabam a todo momento noticiando as ações de facções criminosas, as disputas por territórios, a imposição do medo. E hoje nos deparamos com uma situação extremamente grave. 40 homens entram no Lobato, ateiam fogo em carros, e os que não foram atingidos pelo fogo foram pichados com as iniciais da facção, numa demonstração clara de força, de poder bélico, de terror, de medo. E aqui o Edmundo traz, no fechamento da sua fala, a questão da utilização de celulares, de meios de comunicação, de dentro das unidades prisionais, para as ordens emanadas e cumpridas do lado de fora das unidades prisionais. Ou vice-versa. Muitas informações de fora das unidades prisionais sendo colocadas na própria unidade prisional. Então, tratar de direitos colocados aqui por defensor público, representante da Defensoria Pública, tratar de direitos aqui colocados pelo representante do Ministério Público, representantes da OAB, ou representantes da própria SEAP, nada mais são do que obrigações do Estado, garantia de direitos. Agora, o Estado está preparado para garantir os deveres do preso, no sentido de que ele não deve usar o celular, de que ele não deve matar, que ele não deve extorquir, que ele não deve repreender, que ele deve cumprir sua pena adequadamente, que ele não deve causar problemas à unidade prisional, não deve tentar fugir. O que é que o Estado está fazendo na perspectiva de promover a reintegração social ou a comunidade ou a família daquele indivíduo? Eu creio que vocês devem ter ouvido aí por alguns palestrantes a expressão ressocialização. Confesso que eu não utilizo essa expressão. Se você olhar as regras de Mandela, ela não é utilizada. Fala-se reintegração social, mas não ressocialização, porque ressocializar nada mais é do que inserir aquele indivíduo novamente à sociedade. Mas todos vocês estão inseridos à sociedade. Vocês têm certidão de nascimento, carteira de identidade, carteira de habilitação, provavelmente carteira de trabalho, contribui com o INSS, tem CPF. E aqueles indivíduos que estão dentro da unidade prisional, que muitas vezes nem sequer a certidão de nascimento possuem. Entram sem certidão de nascimento, entram sem identidade, não se sentem parte da sociedade, se sentem parte de um grupo, de uma comunidade e hoje de uma facção, com regras, com ritual de iniciação, com responsabilidade e cumprimento de ordens, porque se descumprir é executado, como aconteceu há 3 dias atrás, em plena via pública, o indivíduo amarrado com arame farpado e executado a 50 metros da companhia da Polícia Militar, porque ele era olheiro, a noite anterior
não comunicou que a polícia ia entrar no bairro, a polícia executou 4 ou 5 indivíduos, e no dia seguinte, como forma de retaliação ou recado, executou ele em via pública, não foi executou e levou o corpo, não. Ou seja, estamos vivendo um momento que a sociedade está ficando refém de instrumentos de crimes ou de criminosos que estão ocupando o espaço do próprio Estado.